Então, e essa própria questão faz a gente pensar por que, que pessoas, mesmo que altamente racionais, ainda têm superstições. Uhum. Em grande parte, tem a ver com essa questão emocional. Porque a incontrolabilidade é muito aversiva, inclusive uma das coisas mais sofridas para o ser humano. Estudos até de psicoterapia, né, do que gera sofrimento mental, mostra que imprevisibilidade e incontrolabilidade são das coisas que mais geram sofrimento. A gente não ter como influenciar as consequências, o que vai acontecer. Isso dá uma ansiedade muito grande. E faz sentido em termos evolutivos, né? Você está numa situação que envolve risco, ou que vai acontecer algo bom ou ruim, e você não tem influência sobre aquilo, você está à mercê do mundo, da natureza, é muito vulnerável, muito perigoso. A gente quer Uhum. arrumar uma forma de ter controle, de influenciar essas probabilidades. Então, no caso de ter uma ausência disso, torna mais provável que a gente crie uma superstição, que a gente busque uma forma de ilusão de controle, né, para lidar com a nossa Uhum. própria ansiedade. E também porque, em termos biológicos evolutivos, a gente tem, nós e outros animais, temos inscritos uma coisa que diz: quando eu agir da forma X e acontecer algo que eu gosto depois, eu ajo mais vezes dessa forma de novo, porque eu quero que isso aconteça novamente. Só que Uhum. não existe como escrever, colocar no DNA que só pode fazer isso se tiver uma relação causal, tiver uma relação de causa e efeito, porque não tem como, é muito sofisticado isso. É simplesmente eu fiz, depois aconteceu, pronto, aumentou a probabilidade. Que é o caso dos Sim. pombos, é o caso de eu no computador e Uhum. tudo isso. Então, só de eu estar fazendo alguma coisa e acontecer algo interessante, ou eu me livrar de algo ruim depois, isso já vai aumentar essa probabilidade. E no caso de pessoas inteligentes, ainda tem o fato de que elas podem parcialmente confiar em autoridades. Uhum. E confiar em autoridades não é exclusivo de pessoas pouco inteligentes, pelo contrário. Né? Então, muitas pessoas muitíssimo inteligentes confiam que aquela pessoa que estudou muito, que sabe mais do que ela sobre vários assuntos e sobre funcionamento do mundo e sobre etc., diz que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. Várias gerações fazem isso, os pais ensinaram isso para ela desde sempre, deve ser verdade. E ela Uhum. presume e age dessa forma. E como de vez em quando dá certo, supersticioso, isso mantém o comportamento. Inclusive, isso que chama reforçamento intermitente, que às vezes dá certo, às vezes não, torna mais difícil a extinção do comportamento, ela abandonar, do que se fosse o tempo todo. O comportamento é mais resistente. Uhum. Então, faz com que a pessoa persista e continue fazendo aquilo várias vezes, mesmo se não funcionar. Exemplo, ela começa a orar para conseguir uma promoção no emprego. Uhum. E ela, no dia seguinte, não é promovida. Nem na semana seguinte, está orando há 7 dias. Nem 3 semanas depois, orou 21 vezes. Mas se aí na quarta semana ela é promovida, ela. Ahá! Minhas orações Era funcionaram. insistência. É, pois é. Legal. Então, Então é meio assim, é meio contraintuitivo, porque a gente pensa que pessoas mais vulneráveis, mais suscetíveis, com menos estudos, que vão cair assim, na conversa de outras pessoas, mas pessoas inteligentes também, então, têm a mesma coisa. Elas também podem. tendem a Até ter. existe um. Tem uma percentual maior de céticos e de ateus, etc., de Uhum. acordo com o nível de escolaridade. Quanto maior o nível de escolaridade, tende a ter um percentual maior. Só que a gente especula que a relação aí não é tão direta com a inteligência, sim com a escolaridade e a bolha. Hum. Porque quando você vai frequentando uma bolha mais científica, mais acadêmica, a escolaridade vai subindo, aumenta a probabilidade de você conviver com cientistas que têm um pensamento mais racional, mais cético e tudo mais, testam hipótese, etc. Então passa a ser reforçado também naquele meio você ser mais racional. Então aumenta Uhum. a probabilidade da pessoa se tornar ateia ou cética e tudo Que vem mais. daquela ideia, então, que quem tem a família que já não é religiosa, provavelmente também E não se ela tem uma torna. chance muito maior de não Hum, ser.